Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 32, que vem sob o título A Caminho da Crosta. Mas antes de nós partilharmos aqui, convido a todos para que não esqueçam de curtir esse vídeo, porque como nós sabemos, o algoritmo do YouTube entende então que esse material é bom para nós e partilha também com outras pessoas. E nós não queremos que esse material tão abençoado fique parado aqui, não é mesmo? Queremos que chegue ao maior número de amigos, de irmãos, o possível. Então me ajude, meu querido, minha querida, curtindo aqui. E também, se você conhecer pessoas que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas, partilhe, ok? Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu trago breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimo-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho não porque os deseje escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu um ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. Depois de ligeira pausa, continuou: não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera
alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave: com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Então, gente, dando uma paradinha aqui para a gente observar essa situação. Eles saíram então do posto de socorro onde eles foram para descansar, onde foram muito bem recebidos, e então se puseram a caminho da crosta, ali através de uma máquina que André Luiz nos fala que parecia um carro com asas, que ficava a um tanto de distância do chão, mas que ficava volitando, viajando no ar, não é? E aí eles não podiam levar essa máquina até a crosta. Então, eles foram deixados em uma certa altura e Aniceto disse a eles que dali 4 horas mais ou menos eles chegariam à crosta. Só que conforme eles iam andando por ali, a situação para eles era difícil, era dolorosa, porque aquele local ali não era propriamente tenebroso, mas tinha condições muito pesadas, muito difíceis de atravessar, porque tinha ali todos os resíduos escuros da matéria mental, tanto dos desencarnados de baixa condição, como também dos encarnados, gente. Então, é a nossa psicosfera em torno da Terra que a gente ouve falar muitas vezes quando estamos fazendo os estudos espirituais. Nós, infelizmente, em torno do nosso planeta, existe essa camada de resíduos dos nossos pensamentos. É matéria, gente, matéria. Matéria que nós não conseguimos visualizar se não tivermos um dom mediúnico nesse sentido, mas que existe, é matéria. Ela está pairando em torno do planeta e ela faz parte da nossa matéria mental, de nós encarnados, unida àqueles irmãos que estão na mesma vibração que são desencarnados, infelizmente de baixa condição. Então, meus queridos, olha a importância de nós mantermos o mais elevado possível os nossos pensamentos, evitando tristezas excessivas, evitando impaciências, evitando pensamentos negativos, para que nós possamos auxiliar aos irmãos que vêm trabalhar aqui ao nosso favor. Esses irmãos queridos, esses missionários espirituais amorosos que vêm servir aqui o homem, a mulher, o ser humano encarnado. Vamos procurar, meus amados, lembrarmos disso quando nós começarmos a ter pensamentos negativos, a ter pensamentos de tristezas profundas, a ter ensaios de impaciência.
Nós somos humanos, é claro, nós temos os nossos momentos de debilidade, nós temos as nossas dificuldades e nós vamos, em alguns momentos, ficarmos tristes, decepcionados e muitas vezes, como ainda somos encarnados e estamos em processo evolutivo, vamos ficar impacientes. Mas quando a gente perceber que a gente está nessa vibração, vamos nos sintonizar com o bem. Prece, queridos, prece nos ajuda a nos elevarmos. A gente percebe quando a gente está baixando a vibração. Então vamos nos fortalecer com a prece, para que a gente possa se elevar e auxiliar que a camada densa de matéria mental que envolve o nosso planeta seja menor, para que esses missionários espirituais queridos que vêm nos auxiliar não sofram tanto com essa indignidade, essa matéria influenciadora negativa que infelizmente nós também como encarnados deixamos aí pairando, através dos nossos pensamentos, essa matéria mental que está ligada não somente aos desencarnados, mas também a nós. Então, continuando a nossa leitura, André Luiz vai nos contando como era aquele local, aquela sensação, aquela questão vibracional ali. Ele diz assim: os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo à determinação de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham ler estas humildes notícias. Gente, mais um adendo que eu quero dar aqui para vocês. Olha a gravidade da questão da paisagem desses locais que eles iam passando conforme eles iam se aproximando da Terra. Em torno da crosta, então, toda essa densidade dessa matéria mental, e ali existiam monstros que fugiam à aproximação deles, escondendo-se nos fundos sombrios, e que André Luiz diz aqui que Aniceto determinou que não era para trazer qualquer informe nesse sentido, a fim de nós que estamos aqui lendo e estudando, não criarmos imagens mentais de ordem ainda inferior, para que não venha então nos prejudicar e tornar essa paisagem mental e espiritual pior ainda do que já é. Que coisa, não, gente? Prosseguindo aqui a nossa leitura, André Luiz nos diz: no horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com ousadia. Avançamos comovidos e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volita, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta,
mas como paisagem além, a interpretar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influência direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante e, dentro em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos generosamente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Então, gente, assim nós vamos terminando esse capítulo de hoje. E nós percebemos, então, que quando eles começaram a ter contato com a luz solar, eles conseguiram se renovar. E nós vimos aqui que Aniceto elogiou a luz solar como parecida com a presença divina, que era aquilo que mais lembrava a presença divina, não é? A renovação através da luz solar. E eles vão chegando então aqui a um local que certamente eles vão se refazer, se reconfortar, não é? E aí aqui também eles têm no planeta igualmente alguns refúgios na crosta que estão ligados a nosso lar, sendo que nosso lar está ali sobre, como nós sabemos e ouvimos aqui Aniceto falar, a América Latina, mais propriamente sobre o Rio de Janeiro, não é? É uma colônia que está sobre o Rio de Janeiro. Então, assim, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, que a gente possa refletir sobre esse belo capítulo e que nós possamos tomar para as nossas experiências, para o nosso conhecimento e para a nossa elevação, tudo o que nós ouvimos aqui hoje. Dessa forma, meus queridos, antes de nós nos despedirmos, eu convido a todos vocês para que segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos fazer a partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos encontrarmos e fazermos então o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a Jesus, a Maria Santíssima e a todos os benfeitores espirituais para estarem junto do nosso lar nos abençoando. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós temos novamente os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe,
nós temos então, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com todos os benfeitores de boa vontade, todos a serviços de Jesus Cristo, para nos abençoar e nos ofertar as energias renovadoras do passe. Assim sendo, com uma singela oração, meus queridos, vou me despedindo de vocês, desejando que Deus, nosso Pai maior, que Jesus, nosso amigo e nosso mestre muito querido e amoroso, que Maria Santíssima, nossa mãezinha tão acolhedora, sempre ao nosso lado, e que os nossos benfeitores espirituais continuem todos, nos estimulando ao bem como eles sempre fazem, e que nós valorizemos esse tão grande amor que nunca nos deixa sós, a partir da nossa gratidão, da nossa dedicação, dos nossos estudos sinceros e da nossa prática de tudo aquilo que temos aprendido, sempre com muita boa vontade. E que assim seja. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço até o nosso próximo encontro. Que haja em nossos caminhos sempre muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus amados e amadas.